Nosso primeiro tema é o Palmeiras, porque se desenha, algumas transações já são realidade, outras ainda estão ali no campo do sonho, mas a gente sabe que há um flertinho. Nessa época do ano tem flerte pra caramba, né? Vamos lá. Olha o que pode acontecer no Palmeiras. O Paulinho já está certo, o Facundo já está certo e a gente vê algumas semelhanças e uma peça importantíssima do Palmeiras que está de saída. Já vamos falar sobre isso. E o Andreas Pereira lá, está carregando. Tem interesse do jogador, viu? As negociações agora precisam ser tocadas com o Fulham, mas interesse do jogador e sinal verde para as conversas, mais verde que nunca, o Palmeiras já tem, hein? É uma máquina essa equipe já tão vitoriosa, hein, Eric? O que é bom pode ficar melhor. De fato, se confirmar a contratação do Andrés, e eu vi também uma tentativa de contratação do Vitor Roque também, talvez não nessa janela, mas essa na janela eu botaria ali no ano, sonho, né? Ali, mas já rolou um frente. Uma janela de meio de ano para poder já disputar a Copa do Mundo de Clubes. Então, é algo assim bem grande mesmo, assim, talvez seja uma das maiores janelas dos últimos tempos, né, de um clube brasileiro. Se a gente lembrar do Flamengo em 19, lembrar do Botafogo recentemente, que conquistou os títulos também, e essa janela do Palmeiras é muito poderosa, confirmando o Andrés, que eu acho que é um jogador que é um jogador de uma outra prateleira, assim. Ele ficou muito marcado pelo aquele lance na final da Libertadores, mas é um jogador com muita qualidade e que aqui no Brasil é de um outro nível, assim, sabe? O que a gente vê ele fazer na Premier League, quando joga pelo Fulham, assim, joga muita bola, tem chute de fora da área, tem passe, é um cara super versátil, bola parada. Então, chegaria para dar ainda mais peso para esse time do Palmeiras. Também vejo dessa forma. Você vê que tem uma coisa muito interessante, essa agressividade do Palmeiras no mercado, porque o Palmeiras teve um ano que ele conquistou o Campeonato Paulista e nas duas outras competições, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras foi eliminado pelos futuros campeões. Ele saiu na Copa do Brasil para o Flamengo, em casa, e foi eliminado na Libertadores pelo Botafogo, também em casa, e chegou até a última rodada do Campeonato Brasileiro ali com aspiração de título. Não dá para dizer, pelo menos, que a temporada do Palmeiras foi um fracasso, muito pelo contrário, acho que foi uma temporada de um clube que competiu. Mas a impressão que eu tenho com essa agressividade no mercado é que concluíram o seguinte: precisamos qualificar ainda mais o nosso elenco. Nosso elenco, na medida em que você tinha sempre um Flamengo, sempre bem, desde 2019, está sempre bem. Aí veio o Palmeiras, também sempre bem. Aí entrou o Botafogo, entrou nesse ano que está terminando, entrou o Botafogo. A conclusão que eu chego assim por essa agressividade é dizendo, olha, a gente precisa ano que vem ter um elenco ainda mais forte do que o que a gente tem. Mas eu acho que as experiências, como por exemplo o Flamengo, que teve uma quantidade muito grande de jogadores machucados, porque esses clubes normalmente eles são aqueles que brigam por quase todas as competições. Ou você mantém quase o mesmo nível, né, para poder estar brigando, porque senão vai chegar uma hora, vai acontecer, as contusões vão acontecer, os cartões vão acontecer, as expulsões vão acontecer, e você precisa estar... Eu acho que o elenco ele não precisa nem ser do mesmo nível, ele precisa ser quase do mesmo nível. Porque se for do mesmo nível, você pode até criar algum problema, alguma ingresia dentro do próprio elenco, porque todo mundo vai querer jogar. Aquele que tem a consciência, vamos dizer, quando tiver oportunidade, vai tentar abraçar, eu acho que isso é mais importante. E, além disso, eu acho que essas contratações do Palmeiras, como disse o Paulinho, acho que estão visando principalmente o Campeonato Mundial de Clubes. Exato. Eu acho que é uma coisa muito mais futurista do que Campeonato Paulista, Campeonato Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas ficou sem... Aliás, o Palmeiras foi bem campeão sem centroavante, né? Sempre teve essa discussão. Que o Palmeiras perde o Estevão no meio do ano, né? E é aí que, para mim, entra o Facundo. Jogando pelo mesmo lado, também canhoto, acho que a substituição é aí. Eu acho que Palmeiras, Flamengo, que vai ter que fazer algumas ações pontuais no mercado, porque uma delas é porque saiu o Gabriel, então ele... E o Pedro, você vai começar a contar lá pelo final de maio, início de junho. Paulinho, eu estive conversando com o Pedro no jogo da despedida do Adriano, a respeito da como está. Ele falou, eu acho que eu não vou queimar etapas, mas pelo andamento que eu estou tendo de recuperação juntamente ao departamento médico, ele acha que ele, antes de maio, ele já vai estar à disposição. É uma boa notícia. Agora, o Mundial de Clubes, vai ser uma competição que para os clubes brasileiros, a gente olha e fala assim, poxa, tem uns clubes
europeus, né? Real Madrid, Manchester City. Paulinho, eu acho que só tem uma coisa diferentemente do que acontece no final de ano. No final de ano nós estamos no final da temporada. É um desgaste muito grande de todos os jogadores. Contrariamente ao que vai acontecer em 2025, quem vai estar no final da temporada? Serão os europeus. E por isso mesmo a maioria dos jogadores estão brigando aí em função da quantidade de jogos, de ter uma temporada atípica do que eles estão acostumados, né? E eu acho que aí, exatamente, pode ser um diferencial para que os clubes brasileiros possam... Temporada de verão. Na verdade, ter vamos dizer, uma comparação mais perto daquilo que é do temporada de verão. E nenhum desses clubes, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense, que também está, nenhum deles, eles alimentam a possibilidade de passar da primeira fase, né? Se você olhar ali, você fala, poxa, diante até dessas circunstâncias desenhadas pelo Júnior, você tem os jogadores dos clubes europeus em final de temporada, né? Já pensando em férias, enfim... Paulinho, eu vou dar um depoimento de experiência própria, que eu vivi isso, que foi exatamente quando você acumula uma temporada na outra, que foi eliminatórias de 86, né? Isso. Quando saiu o Evaristo, então o Tele repatriou um pouco a galera de 82. De 82. E eu não tive férias naquele ano, né? Começou a emendar uma coisa. O meu pior ano na Itália, nos 5 anos, foi exatamente em 87. Por quê? Porque eu não tive férias. Você pagou a conta. Não adianta. Tem menos jogos, tem menos... Hoje até, quer dizer, no máximo que eu joguei jogando Copa UEFA, eu joguei 44. Quer dizer, foi o ano que mais você jogou? Foi 44, que o Torino estava na Copa UEFA, nós chegamos até a quarta de final. Com Copa Itália e o campeonato. Esse ano, eles já chegam a 60 partidas normais. Esses clubes que vão disputando as grandes competições. Que vão estar no Mundial de Clubes, né? Eu acho que é essa... Lembrando que nós teremos Copa do Mundo em 2026. Então, muitos jogadores, eu acho que estão pensando exatamente no que pode acontecer um pouco mais para frente em termos físicos. Se você olhar para o Palmeiras, digamos que consiga essas contratações, tá? Andrés, o Facundo e o Paulinho confirmados. Tem gente que saiu também, né, Paulinho? Dudu já saiu, né? O Dudu saiu e... Zé Rafael tá para sair. Mas eu tô pensando num time provável assim, é um time que você, olhando nome por nome, por exemplo, o Palmeiras está no grupo do Porto, né? Você encara de frente o Porto com o trabalho do Abel, que é um trabalho consolidado, ele conhece bem o elenco, você tendo Estevão, Andrés, Paulinho... Você vai continuar com Gustavo Gomes, Murilo, Richard Rios, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, o Flaco, o Piquerez, Marcos Rocha. E tem um jogador, você consegue. É um time que, assim, se você olha o elenco, você fala, opa. E tem um jogador que foi lesionado, mas é bom jogador, que é o Bruno Gomes, que veio do Cruzeiro e se lesionou no início. Teve uma lesão, se recuperou, teve outra seguidamente. Então, é um time muito encorpado. Vai ser campeão da Copa do Mundo de Clubes? Não sei. Mas, pô, é um time que você olha assim, um time europeu vai respeitar. O Porto, do outro lado, vai falar, cara, esse cara jogou na Europa, esse cara jogou na Europa, esse cara jogou na Europa, esse cara jogou Copa do Mundo. E ainda tem o Abel Ferreira, que eles conhecem. Ainda tem o Abel, que é um cara com um trabalho sólido, pronto, né? Eu acho que é uma questão principalmente da consistência, né? A gente está falando de um Palmeiras de 5 anos. Que vem sempre ali. Quer dizer, com os reforços, conhecimento que tem do Abel, principalmente com os clubes europeus, eu não vejo. Quer dizer, principalmente nessa primeira fase. Nos grupos, claro. Dá para você brigar legal. Tem o Inter Miami também nesse grupo, né? Porque a gente está falando do Porto. Tudo bem que o Inter Miami, a gente sabe o que mete medo no Inter Miami. Tem o Messi, tem o Soares e tal, mas eu não sei o nível de competitividade, né? Já melhorou. A MLS já melhorou. Já não é aquela baba. Não é claro que não. Mas eu acho que quando a gente olha para o Inter Miami... classificou numa carteirada também, né? Foi. Entrou, Esse Mundial de Clubes, eu acho que no momento é um motivo de planejamento. É o item mais destacado no planejamento desses clubes brasileiros. O Palmeiras, como bem observou o Léo, ele está pensando nesse Mundial. O Campeonato Brasileiro, é sempre bom lembrar, esse ano se inicia em março. A última semana de março, última semana de março. Aí tem já Libertadores. Mas você chegar bem nesse Mundial de Clubes, com um elenco ali consistente, com opções... Não adianta você trabalhar só com jogadores do mesmo nível, mas um jogador que esteja próximo e que tenha uma taxa de ambição alta quando é escalado. Eu acho que o Palmeiras está olhando muito isso, né? Muito essa questão de como vai chegar para a temporada, mas especialmente nessa competição. E acho que vai ser o mesmo objeto de preocupação do Flamengo, que é outro clube.
você olhar desde 2019, você tem 2 clubes no futebol brasileiro que estão sempre na primeira prateleira. Palmeiras e o Flamengo. Outros, o Atlético Mineiro... Palmeiras até um ano antes, né? Em 18 já ganhou o brasileiro, né? Exatamente. Entre um outro, o Galo já ganhou um campeonato... Libertadores no mesmo ano, o Galo já ganhou um campeonato brasileiro, ganhou uma Copa do Brasil, mas não conseguiu... Ganhou uma Libertadores, mas não conseguiu ficar nessa prateleira ocupada por Palmeiras e Flamengo. É um desafio. Porque eles não vão sair de lá. E eles sabem também que pode ser que outros clubes se aproximem e por isso eles também, no caso do Palmeiras, eu imagino que o Flamengo também está agindo, mas só que ainda está na mudança de diretoria, e o presidente eleito ainda não tomou posse. Esse talvez seja, quer dizer, a própria chegada mesmo do homem forte do futebol. Que não tem conhecimento do futebol brasileiro, quer dizer, como é que funciona a coisa, todo o mecanismo do futebol brasileiro, por mais que tenha experiências em outros lugares. Vai ter um período de adaptação também, né? Ele não sabe o que é 3 derrotas seguidas e tem 50 isso. cabeças na porta do ninho do urubu querendo quebrar o carro dele. Ele nunca viveu isso. Tem esse termômetro que talvez ele nunca tenha experimentado. Não, tá falando que acontece. É a realidade que existe. Mas tem um outro ponto também, que eu já me peguei usando esse argumento. Só sobre o Inter Miami, porque a gente falou aqui, né? Foi o melhor time da primeira fase da MLS, mas cai muito cedo. Não ganhou nenhum torneio para estar lá, né? Não, mas não precisa, você tem Messi. Isso, só contextualizando que tem o Messi, né? Importante. Tem o Beckham de acionista, né? Tem nomes interessantes? Tem. Tá com essa bola toda? Talvez não tá. Mas sobre os nomes e intimidade com o futebol brasileiro, aproveitando aqui o que o PC trouxe de Flamengo e Palmeiras, concordo. Estão há alguns anos ali em cima, sempre em disputa, né? Disputando todos os títulos em todas as competições. Prateleira. A manutenção é a coisa mais complicada. Você chegou, aí daqui a pouco você é ejetado daquele lugar. Agora o Palmeiras e o Flamengo não saem da primeira prateleira. E o Palmeiras à frente nesse sentido, quando a gente fala de comandante. E era aí que eu ia falar sobre a intimidade com o futebol brasileiro. Os 2 maiores acertos do futebol brasileiro no comando de 5 anos para cá foram Jorge Jesus e o Abel Ferreira, certo? Não tinham intimidade com o futebol brasileiro. O Arthur Jorge também, né? Agora o Arthur Jorge entra nessa prateleira, mais recentemente, perfeito. Mas assim, eu acho que, para mim, o cara, o profissional que dá visibilidade a outros técnicos portugueses chama-se Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge quebrou o muro, né? Exatamente. Aquele Flamengo... O Jorge quebrou o muro, né? 19... Eu tenho... A saída dele, para mim, foi uma saída que não foi boa para a instituição, né? O que ele fez com o Flamengo, pandemia, tudo isso, mas contrato renovado, ele largou tudo ali. Eu vou explicar por quê. Acabou com a comissão técnica permanente, deixava muito pouco, né? Não teve legado. As pessoas que trabalhavam ali de poder saber o que estava acontecendo. Quando ele foi embora, praticamente ficou na estaca zero. Aí o que aconteceu? Ninguém conseguia, na verdade, nenhum treinador. Era muito difícil mesmo fazer o que ele fez. Mais difícil ainda pelo fato de não ter esse legado. Quem chegou teve que recomeçar do zero. Foi. Aí é que eu entro. E a própria diretoria não tinha essa experiência toda de vivência de campo, de vestiário disso aí. Então começaram a dar cabeçada. A primeira cabeçada foi trazer um assistente, um senhor treinador de futebol. É que também não está muito bem atualmente, não, mas é o senhor treinador de futebol, concordamos. Tinha que fazer a ressalva, porque não é sempre que a gente pode falar dele, né? E nesse momento a gente está podendo criticar, então eu tive que aproveitar a oportunidade. Eu acho que criticar não, a gente pode, de certa forma, dizer que ele passa pela mesma fase que passou o centroavante dele, que passou o zagueiro dele, entendeu? Não é super-herói, né? Não é um super-homem. Não é um super-homem, exatamente. De ser humano, né? Mas eu queria falar que exatamente por esse ponto que o PC levantou a bola, eu vejo o Palmeiras à frente, por causa da manutenção. Sim, a continuidade, não há dúvida. Eu falei da origem. A origem começa lá com o Jorge Jesus, a visibilidade que ele traz, por tudo aquilo que aquele Flamengo... Que encorajou outros clubes a buscarem fora do Brasil, né? Uma coisa, gente, a gente pode pegar uma lista de todos os portugueses que vieram para cá. Devem ter uns 10, 12. 3 se deram bem. O resto é tudo meia boca. Sim. Aquela prateleira que o Paulinho colocou ali... já está lá embaixo. Sim. Teve gente que veio e deu água. Vários. É o modismo que acontece. Fazer o que o Jorge Jesus fez, que o Abel fez
e que o Arthur Jorge é difícil pra caramba. Pô, Sem intimidade com o futebol brasileiro, por isso é que eu destaquei. Mas é muito difícil, porque o Jorge fez o que é que ele trouxe? Trouxe 11 ou 12? 12, que foi a sua comissão técnica, e ele fazia tudo ele fazia. Ele pegou tudo. a chave do ninho do urubu e botou dentro do bolso. Por isso que deu muito certo, entendeu? E tem Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Felipe Luiz. todos esses caras que vieram com mentalidade europeia. A contribuição da diretoria foi dar um elenco à altura para o Jorge poder fazer também o que ele fez, né? Assim, porque o Flamengo contratou 8 jogadores naquela janela e os 8 viraram titulares. Que é muito raro de acontecer, né? E jogadores com um perfil também, a observação feita pelo Léo é muito importante. A chamada mentalidade europeia. Eles vieram pegaram um técnico europeu. Mas aqui a gente não tem? Aqui também tem. Eu considero o Paulinho. Inclusive o Paulinho. O Paulinho eu considero um atacante de seleção brasileira. Também. O Abel ele fez um trabalho mais amplo no Palmeiras, que foi usar as categorias de base, coisa que o Jorge Jesus, por exemplo, não fez. Ele não quis porque não teve condições também. Ou não sei precisou. Se não havia ou não precisou. Mas o fato é que o Abel conseguiu. O que o Abel trouxe de retorno financeiro para o Palmeiras, esse negócio não é Você tem um ano o Hendrick, só o Hendrick e o Estevão. Patrick de Paula, que foi vendido, Danilo, enfim, e os meninos que ele aproveitou lá, que jogam. O Richard Rios, que era um jogador que saiu da base do Flamengo, foi para o Guarani e ele puxou para o Palmeiras e transformou o titular da seleção colombiana. O outro menino lá, Vitor Reis, agora, zagueiro. O Vanderlan, lateral. Enfim, são vários jogadores da base. E isso tem um retorno técnico com o Estevão, com o Hendrick, mas tem um impacto. O Palmeiras está conseguindo fazer essa janela porque vendeu o Hendrick, porque vendeu o Estevão. Aí é que está. Toda a movimentação financeira, toda essa agressividade do Palmeiras no mercado, ela não está, do ponto de vista financeiro, comprometendo o clube. O clube tem dinheiro para fazer essas movimentações. Você vê que o Palmeiras, em temporadas anteriores, ele não foi tão agressivo no mercado, porque certamente com esse tempo que o Abel está lá, falou assim, não é necessário ser tão agressivo. Aí é que entra também, tem uma série de fatores que a pessoa mais gabaritada para falar aqui é o Léo, pelo seguinte, o técnico também, a manutenção se dá pela conquista de títulos, porque se não houver a conquista de títulos, por mais que o trabalho tenha excelência, tem uma hora que diz, agora, com o Abel, o que ele casa? Ele tem a conquista de títulos, tem um interesse cada vez maior em conhecer as divisões de base do clube e o que ele propõe, jogador que ele abre mão. O Palmeiras, por exemplo, um dos melhores jogadores do último Campeonato Brasileiro foi o Wesley do Internacional, que o Palmeiras abriu mão de ter. Revelado lá também. Revelado lá, porque o Abel falou, olha... Eu acho que a conexão que existe entre a comissão técnica e a diretoria, que a gente quer dizer Leila Pereira, né? Eu acho que o Anderson trabalhando há muito tempo lá também. Porque se não tiver essa conexão, né? Que muitas vezes o treinador, né? Ele quer um reforço, quer alguma coisa, e ela acontece em alguns momentos, né? Talvez ela tenha uma importância muito grande nesses momentos, porque é ela que cuida da parte financeira, vamos dizer, para deixar o clube numa estabilidade, não é somente no momento, é por vários, né? E ela agora está novamente. Eu acho que essa conexão dela, juntamente com a comissão técnica, que é o Abel, faz com que se mantenha nessa prateleira. A Leila tem uma característica que eu gosto muito, que ela, embora ela dê muitas entrevistas, mas ela é muito discreta no plano de ação do Palmeiras. Em algum momento, ela foi perguntada sobre contratações, aí ela falou, não, de jeito nenhum o Palmeiras vai contratar grandes nomes, não é para isso, a gente vai buscar ali, vai buscar ali. Aí o que está acontecendo nas primeiras semanas de dezembro? É Paulinho, é Andrés Pereira, é Vitor Roque, assim, ela é muito discreta, ela primeiro controla com mão de ferro, pelo menos olhando aqui, né, de fora, de mão de ferro, porque deve ter acontecido o atrito, como o Júnior falou, várias vezes o Abel deve ter pedido coisa e ela falou que não. E isso deve ter criado, porque ninguém gosta de ouvir não. E aí deve ter criado alguma coisinha e ela bancou firme. Enfim. E tem assim, né? Você vê, o Palmeiras, o Dudu saiu. Já era para ter saído no meio do campeonato, por ela, inclusive, quando deu entrevista, tá tudo certo, mas aí o Dudu recuou. Ela, inclusive, falou que ele cumpre o que ele acordou. Exatamente. O Dudu recuou na intenção. E agora ele saiu. Tá vindo o Paulinho. Então o torcedor não fica assim, poxa, mas espera aí, saiu o Dudu e agora não. Não fica um vazio, né? Não tem um vazio. Tá vendo um jogador de 24 anos. É isso que eu ia dizer. Você dá uma rejuvenescida. Você precisa. Essa história da manutenção de elenco, o mais difícil, quem é que tem alguém que fala, diz assim,
Acho que é o Muricy que falava isso, que é você motivar o elenco Pro ano vencedor. seguinte, né? É muito Esse é o difícil. Para se manter Então, vencedor. você É precisa... uma das receitas do Guardiola. Ele sempre troca 2, 3 jogadores a cada temporada, Gente, né? aproveita que a gente está podendo criticar agora. Vocês ficam elogiando o cara, daqui a pouco a gente não pode mais.